redenção, o sacrifício. Se atualizará maior mistério da nossa fé. Vem Espírito abrir os corações, vem Espírito leva-nos a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim, e eu nele, esse produz muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, nós chegamos ao domingo de número 5. É o 5º domingo do tempo da Páscoa. Nós sabemos que esse tempo da Páscoa começou lá no dia da Páscoa e vai se estender por 40 dias até o dia da subida definitiva de Jesus para o céu e depois a festa de Pentecostes. 40 dias Jesus permanece com a comunidade, dando as últimas instruções, depois Jesus sobe para o céu. E de lá envia o Espírito Santo. E aí nós terminamos esse ciclo, esse tempo que nós chamamos de tempo da Páscoa. Portanto, esse 5º domingo, nós somos convidados a refletir sobre a nossa união com Deus. Será que é uma união de fato verdadeira? Ou será que eu me uno a Deus por conveniências? E nós vamos compreender isso refletindo essas 3 leituras que nós acabamos de ler. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, o capítulo 9. O capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, aqui nós começamos a partir do versículo 26. Mas o capítulo 9, ele apresenta algo muito importante na história do cristianismo. Talvez uma das coisas mais importantes que fez com que o Evangelho saísse dos limites da Palestina e alcançasse o mundo e chegasse até nós hoje.
Se nós fizermos um pequeno esforço, nós vamos recordar do que é que eu estou dizendo. Qual foi o momento mais importante da caminhada dos seguidores de Jesus depois da subida de Jesus para o céu no que diz respeito à evangelização? O capítulo 9 narra a conversão de Saulo. Graças à mudança de vida de Saulo, que o evangelho pôde alcançar outros povos, inclusive chegar até nós. O anúncio do evangelho sai dos limites geográficos do mundo judaico, entra no mundo grego. Nós sabemos que o mundo grego era totalmente ascético. E de repente Paulo, cheio do Espírito Santo, ele começa a usar de argumentos da filosofia para convencer os gregos. Muitos ele consegue, mas em determinados temas, Paulo não consegue atingir o coração dos gregos. Então vamos entender bem o capítulo 9. Aqui está a partir do versículo 26. O capítulo 9, do 1 até o 9, fala exatamente desse acontecimento a caminho de Damasco, do encontro de Saulo com o ressuscitado. Depois do versículo 10 ao versículo 19, fala do encontro de Paulo com os cristãos de Damasco, para onde Paulo estava indo para fazer a perseguição. Depois do 19 até o 25, fala das atividades apostólicas de Paulo agora em Damasco. E aí nós temos o trecho de hoje, que mostra a forma com que Paulo foi acolhido pelos cristãos de Jerusalém. Só que Paulo, quando estava em Damasco, ele despertou a ira dos judeus. Paulo era um judeu exemplar. A partir do momento que ele faz opção por Jesus, ele deixa de ser um bom judeu e começa a ser perseguido pelos judeus. E aí diz lá nos Atos 23, 25, diz que os judeus fecharam a entrada da cidade para ver se conseguiam pegar Paulo e matá-lo. Porque não queria que ele saísse dali e fosse falar do testemunho, dar testemunho da experiência que ele teve com Jesus. Então fecham todas as entradas da cidade e aí os cristãos de Damasco conseguem dar um jeito de fazer com que Paulo saia de Damasco. E diz lá no livro, no versículo 23, que ele sai fechado, preso dentro de um cesto de palha. E consegue passar pelos judeus que estavam esperando na entrada da cidade. E quando ele chega em Jerusalém, que é o texto de hoje, os cristãos de Jerusalém têm medo dele. Porque a fama de Saulo era de um homem cruel, de um homem que queria a todo preço acabar com o cristianismo que estava nascendo. Então, todo mundo começa a fugir de Paulo. Naquele tempo não tinha rede social. Ele ficou 3 anos evangelizando em Damasco. E em 3 anos, os cristãos de Jerusalém não sabiam que ele tinha mudado de vida. Então começam a ter medo e começam a se esconder dele. Então esse texto que nós lemos na primeira leitura tem uma riqueza muito grande. E nos questiona enquanto comunidade seguidora de Jesus Cristo. A comunidade de Jerusalém tinha dificuldade de lidar com esse risco. A comunidade de Jerusalém preferia ficar escondida atrás de procedimentos prudentes do que arriscar e colocar esse perseguidor dentro da comunidade. E isso impedia a comunidade de aceitar os desafios de Deus. Gente, muitas vezes é isso que acontece hoje. Nós temos muita dificuldade do novo, de aceitar o novo nas nossas comunidades, de aceitar aquilo que é diferente, de aceitar aquilo que é ousado. É por isso que muitas comunidades têm dificuldade de aceitar a juventude. Porque a juventude sempre tem algo novo para oferecer. E nós que estamos na comunidade há 30, há 40 anos, nós temos medo.
Na verdade, o medo não é medo, é medo de perder aquilo que eu construí dentro da comunidade. Medo de perder a minha pastoral. Medo de perder a minha posição dentro da comunidade. Muitas vezes acontece isso nos dias de hoje. Comunidades que estão envelhecendo porque não têm a ousadia de abrir a porta para o novo. E se esquecem muitas vezes que esse novo, ele está associado ao sopro do Espírito Santo. O Espírito que faz tudo novo. O Espírito que dinamiza a vida da comunidade. O Espírito que faz nascer homens e mulheres destemidos. Se nós fecharmos nas nossas ideias, nas nossas limitações, a nossa comunidade ela vai acabar. Quando o último morrer, apaga a luz e acabou tudo. Por isso, nós precisamos ter a coragem de abrir para o novo, de aceitar desafios novos. E o texto continua dizendo que Paulo procurava juntar-se aos cristãos, procurava estar juntos dos cristãos, para nos dizer que cristianismo não é só um encontro com Jesus. Cristianismo é muito mais. Cristianismo é experiência de partilha. Cristianismo é experiência de fé, é experiência de amor com os irmãos. E no finalzinho da primeira leitura, nós encontramos a figura de Barnabé, que teve um papel importante. Barnabé acreditou na novidade. Barnabé levou toda a comunidade de Jerusalém a aceitar Paulo, porque ele acreditou em Paulo. Olha só que papel importante tem Barnabé nessa primeira leitura. Será que nós, enquanto comunidade, exercemos o papel de Barnabé na sociedade? Nós acreditamos em Jesus. Será que a nossa vida, o nosso comportamento leva outras pessoas a acreditar em Jesus? Aquilo que eu faço aqui dentro, aquilo que eu faço lá fora, aquilo que eu faço sem que ninguém esteja vendo, será que se alguém ver eu fazendo aquilo, eles vão para Jesus? Ser cristão aqui dentro dessas paredes, meus irmãos, é a coisa mais fácil do mundo. Posso perguntar aqui quem é cristão, que todo mundo vai levantar a mão. Mas será que eu exerço esse cristianismo quando eu saio daqui? No tratamento com a minha esposa, no tratamento com o meu marido, no tratamento com os meus filhos, no tratamento lá na empresa, lá onde eu trabalho, no colégio onde eu estudo, no trânsito. Eu estou perguntando isso, gente, porque até eu, muitas vezes, eu perco a paciência. Portanto, o cristianismo é uma experiência que precisa ir sendo construída passo a passo dentro de nós. Todos os dias da minha vida, eu preciso de conversão. Todos os dias, a primeira oração que eu deveria fazer quando eu levantasse era: Senhor, me ensina a converter mais um pouco hoje. Porque eu posso perder a paciência, às vezes, com uma pequena palavra. Ontem, aqui na porta da igreja, teve um acontecimento que eu perdi o sono de noite por causa de uma palavra que um senhor passou ali e falou. Para dizer que o nosso coração ainda continua como uma pedra fria, que precisa de mudança, que precisa ir amolecendo, e a palavra precisa ser esse martelo que vai batendo nessa carne dura e vai amolecendo, igual aquele bife que a gente faz quando vai fazer o almoço. Meu coração precisa receber essas pancadas da palavra para que ele possa ficar mole, para que ele possa acolher aquilo que é diferente. Depois, a segunda leitura, a carta de São João, o capítulo 15, ou melhor, o capítulo 3. Essa carta, começamos a ler há 2 domingos atrás, agora nos apresenta uma síntese de uma vida cristã autêntica, de uma vida cristã verdadeira. E qual é a questão essencial que João apresenta nessa segunda leitura, senão o amor ao próximo? Sem amor ao próximo, não se constitui cristianismo. Aquele grupo que perturbava a comunidade, dizendo que o essencial está na vida de comunhão com Deus. Eu e Deus e o resto que se dane.
Era assim que eles pensavam. João está dizendo que não. Deixar de amar o próximo é deixar de amar o próprio Deus. A essência de Deus é o amor. Por isso eu preciso me embriagar desse amor. Estar em comunhão com Deus, sem se deixar contagiar pelo amor, é uma vida falsa. Só quem ama pode alcançar a verdadeira vida. E quanto mais eu amo os irmãos, mais eu me aproximo dessa vida verdadeira. João está dizendo nessa segunda leitura que o amor verdadeiro, o amor autêntico, ele nos liberta da dúvida. Ele nos liberta de toda inquietação. O amor verdadeiro nos dá a certeza de que nós estamos caminhando com Deus. E se nós estamos caminhando com Deus, não há motivos para medo. Não há motivos para desespero. E aí ele termina dizendo: quem guarda os mandamentos de amor, ou melhor, quem guarda o mandamento do amor, quem vive em comunhão com Deus, já possui algo que é da natureza divina. João está dizendo que já possui o Espírito Santo. É o Espírito de Deus quem nos dá a possibilidade de produzir obras de amor. Versículo 24 da nossa segunda leitura. E por fim, o nosso evangelho de hoje. Esse evangelho, capítulo 15 do Evangelho de São João, se passa lá naquele contexto da última ceia, em que Jesus, depois de lavar os pés dos discípulos, começa a explicar para os discípulos o que iria acontecer, quais seriam os passos seguintes. Que a comunidade iria ficar sozinha, que a comunidade iria correr o risco de se perder pelo caminho. Então Jesus começa a ler ali um pequeno testamento, para que eles pudessem continuar a missão. É ali que nasce a comunidade da aliança. Comunidade alicerçada no serviço, alicerçada no amor, comunidade que partilha as obras de Jesus, comunidade que é animada pelo Espírito Santo. Gente, tirem o Espírito Santo da caminhada da igreja. Nós teríamos ficado para trás lá no ano 80 depois de Cristo. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. Sem a ação do Espírito Santo nós estamos fadados ao desaparecimento. Se não fosse a ação do Espírito Santo lá quando estavam todos reunidos com medo, o cristianismo teria acabado ali 80 anos depois de Cristo. É esse mesmo Espírito que vem impulsionando a igreja. A igreja como uma grande barca que precisa de um vento para avançar cada vez mais nesse oceano que se chama mundo. É esse Espírito que vai dinamizando a vida da igreja. É esse Espírito que vai fazendo com que nós nos renascemos das cinzas. Quando tudo parece que está terminado, quando tudo não tem mais solução, é esse Espírito que vem impulsionar a igreja de novo. Portanto, essa comunidade de Jesus, ela é animada pelo Espírito Santo. E aí no texto de hoje, do Evangelho, Jesus faz uma comparação, né? Na língua portuguesa a gente chama isso de metáfora. Jesus se compara com uma videira. Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Jesus vai buscar lá no profeta Isaías a imagem da videira. Toda vez que nós encontramos a imagem da videira no Antigo Testamento, é Deus se referindo ao seu povo. É símbolo do povo de Deus. Deus era o grande agricultor. E esse agricultor plantou uma videira e esperava que essa videira pudesse produzir uvas doces, uvas saborosas. Só que essa videira só produziu coisa ruim. Não foi capaz de produzir um fruto sequer doce. Mesmo com a advertência dos profetas, dos enviados de Deus, agora Jesus se apresenta como sendo essa videira verdadeira, essa videira que foi plantada por Deus. Portanto, é Jesus agora quem vai produzir os frutos que Deus espera.
É de Jesus que vai nascer o novo povo de Deus. Os discípulos de Jesus são os ramos, somos nós, que unidos à videira, que unidos a Cristo, vamos recebendo essa vida nova. Então nós somos convidados a permanecer em Jesus. Caso contrário, não há possibilidade de produzir fruto nenhum. Já viu um galho de uma videira arrancado? Ele não produz nada. Ele produz sim, se estiver ligado ao seu tronco, se estiver ligado à videira. Nós, enquanto ramos, se não estivermos ligados a Cristo, nós não vamos produzir nada. Que coisa triste o dia da nossa chegada lá no céu e nós chegarmos com as mãos vazias. Quanto tempo Deus nos deu para estarmos aqui? E chegar lá no céu com as mãos vazias. Ô Senhor, eu não fui capaz de produzir nada, porque eu gastei a minha vida toda na amargura, eu gastei a minha vida toda desejando mal para os outros, eu gastei a minha vida toda fazendo fofoca. O que é que eu vou apresentar para Deus quando eu chegar lá no céu? Esse tempo que nós estamos vivendo aqui, às vezes, para muitos, tempos difíceis, para muitos não, para todos nós. Mas em tempos difíceis, nós também somos convidados a produzir. Porque nos tempos difíceis, nós sentimos muito mais a seiva que vem da videira circular nas nossas vidas do que em tempos de frutos bons. É no tempo difícil. Preste atenção, a videira, o pé de uva tem muito que apresentar e tem muito que nos ensinar. Um pé de uva no tempo seco, ele precisa muito mais alimentar no caule do que quando está chovendo, quando o tempo está bonito. Nesse tempo de pandemia, nós necessitamos muito mais buscar a nossa energia vital nesse tronco que é Cristo, para depois produzirmos os frutos que Ele espera de nós. Por isso, meus irmãos, peçamos nessa Eucaristia que Ele nos dê a graça de nunca abandonar o convívio com Jesus. Quem convive com Jesus passa pelas experiências desse mundo com a cabeça de pé. Não é um vírus que vai fazer com que baixemos a cabeça e nos inclinemos à ação do mal na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos celebrar, Santo Sacramento.